Meus amigos, bem-vindos a mais um Perfilcast, o podcast da Perfil Alumínio do Brasil. Estamos fazendo esse evento aqui junto com a FESCO 2024 em São Paulo. Teremos aqui a oportunidade de ter acesso a bastante conhecimento técnico. Conosco hoje estão eu, Magda Reis, arquiteta da Perfil Alumínio, junto comigo o engenheiro Rodrigo Santos e o engenheiro Rivônio Cordeiro, consultor do Norte e Nordeste. Então eu quero primeiramente dar as boas-vindas ao meu amigo Rodrigo Santos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Magda. Olá, pessoal, tudo bem? Então estamos aqui, como a Magda falou aqui, com a ilustre presença do senhor Rivônio. Desculpe, senhor Rivônio, eu não consigo chamar o senhor de você, né? E gostaria de ressaltar, inclusive, que estamos aqui numa salinha acústica revestida aqui com o nosso produto Sofia Silence, onde todo mundo conhece aí o desempenho desse sistema. A gente pode chegar até 41 decibéis de redução acústica, né? Mas vamos lá, o que interessa. Vamos aí conversar com o senhor Rivônio, bater um papo gostoso aí durante os próximos 30 minutos aí. E vamos ver o que nos aguarda aí, né? Então, pessoal, eu queria agradecer, né, o convite, me sinto muitíssimo honrado. Queria comentar também sobre essa excelente sala que vocês fizeram com a esquadria acústica e a gente não escuta o pessoal lá fora. É incrível, é incrível. Parabéns pela ideia do Perfilcast e pela ideia de ser dentro da feira, né? E inclusive a palestra também que vai ter amanhã, nossa palestra com outros colegas também. No meio do stand, isso é sensacional, inovador. E para o mercado de esquadria, eu que sou um entusiasta de conhecimento e de ensino, né, de ensino desde de novo, eu fico muito feliz com essas ações e a Perfil tem sempre saído na frente nessas situações. Eu quero parabenizar vocês por isso. Obrigado, senhor, obrigado. A propósito, em alguma obra do senhor, o senhor já chegou a especificar o produto Sofia Silence? Sim, por causa da grande atenuação que tem, né? Então eu não consigo te dizer agora qual é o projeto que a gente fez. Essa foi uma pergunta meio surpresa, né? Eu nem sabia que tá a Sofia Silence aqui. Mas a gente a gente confia plenamente e tem indicado para os nossos projetos. Maravilha, então. Rodrigo, sabe o que eu gostaria de destacar também? Acho que o Rivônio tem uma presença muito forte lá no Norte e Nordeste. Eu acho que é legal também para os nossos ouvintes entenderem, Rivônio, como é que é essa atuação no Norte e Nordeste, assim, quais seriam as características dos sistemas Perfil que são fortes lá para a sua região, que a gente consegue se diferenciar, assim, com a sua visão mesmo de técnico, né, com esse seu conhecimento? Olha, essa pergunta é muito boa porque, você sabe, a gente atua no Nordeste e está tendo uma grata surpresa para nós. Nós começamos a atuar no Ceará e começou a chegar projetos. Hoje nós temos projeto na Bahia, em Alagoas, em Sergipe, no Pernambuco, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Todos têm projeto nosso. Então, assim, nós estamos com uma atuação muito boa. Agradecemos ao mercado, aos parceiros por toda essa receptividade do nosso escritório enquanto consultoria. Então, nós enfrentamos alguns problemas no início, né? Desafios, na realidade, não são problemas. Que foi um deles é a regionalidade. Ou seja, eu estou no Ceará, estou em casa. Os construtores do Ceará me conhecem, os fabricantes me conhecem, mas quando você vai fazer um trabalho fora do estado, a regionalidade acaba sendo um problema. Por quê? Porque todo mundo vai confiar, né, nas pessoas, nos escritórios que estão ali perto. E aí quando chega um escritório de outro estado, a gente encarou esse desafio, mas acabamos vencendo. Tanto que hoje já estamos em todos esses estados e tem tido uma boa receptividade. Um outro grande desafio é a consultoria de esquadria, ela não é um projeto muito tradicional na nossa região, tá? Eu queria até salientar, eu não concordo muito com esse termo consultoria de esquadrias. A gente tem enfrentado em alguns clientes, quando a gente fala em consultoria de esquadrias, eles acabam confundindo com uma consulta técnica qualquer, uma especificação. E consultoria de esquadrias é muito mais que isso. É um projeto, tem cálculo, né? Tem estudos profundos que nos conduzem a atender às normas, e consultoria de esquadrias fica muito parecido com aquele técnico que vai te dar uma assessoria técnica básica, mas é muito mais que isso. O Rodrigo participa com a gente em vários projetos e sabe o quão nós nos preocupamos com a norma de segurança, com a norma de desempenho, com cálculo de resistência e tudo mais.
Então, assim, o Nordeste é muito bom de trabalhar, é a nossa terra, é onde nós atuamos e gostamos de estar, e tem sido um grande prazer. Sem mencionar também, né, senhor Ivone, a complexidade dos projetos que estão surgindo na sua região, né? Exatamente. Hoje, Fortaleza tem, no mínimo, assim, eu contei, na última vez tinha 17 grandes projetos acima de 120 metros de altura. Isso traz um grande desafio, porque a norma tem referência até 90 metros. E a partir daí já tem que ter toda uma engenharia de cálculo de pressão que precisa ser orientada, né? São grandes obras e nada daquela caixinha, né? Aquele cubinho que é o sonho de todo fabricante e todo projetista executar, né? As formas estão sendo orgânicas, né? Incrível, né? Os projetos que estão surgindo aí no mercado. Eu estou realmente... e cada um deles são desafios. Uhum. Por quê? Porque nos conduzem a pesquisar mais, a buscar softwares de apoio e daqui a pouco eu derrubo isso, né? Vou ter tirado daqui. Então, assim, nosso escritório está muito feliz com o resultado do que a arquitetura do Nordeste está propondo. E os desafios vêm, a gente vai em busca, e a Perfil tem sido parceiro nosso constante, né? Rodrigo aí, a gente marca as reuniões e Rodrigo, tem que ter a reunião. Vamos agora, porque daqui a pouco já não dá mais. Ivone, você tocou em 2 pontos importantes que eu concordo com você. Essa questão da consultoria, que parece que simplifica todo o processo do trabalho que você tem. Eu falo assim por parte da Perfil, que a gente tem um corpo de técnicos, engenheiros, calculistas, que fazem um trabalho realmente digno de nota, porque tem toda, né, uma questão técnica, de norma técnica, que a gente envolve para desenvolver um produto. Aí quando o produto chega na sua mão, você tem todo um raciocínio também, e você tem que fazer essa compatibilização, que é um trabalho complexo. Então eu concordo com você que a gente tem que mudar um pouquinho essa visão realmente, porque é um outro projeto engenheirado que você vai fazer. Exatamente. E você tem que ter essa leitura muito clara do que é arquitetura, né? Então esse é um ponto muito importante que você falou. E com relação à complexidade que você também tocou, que eu acho interessante que você frisou, no caso nosso da Perfil, nós temos, além dos sistemas, o que a gente tem de diferencial também é que a gente tem o processo de extrusão. Nós temos a fábrica de extrusão. Então, nesse sentido, a nossa empresa ela contribui bastante para chegar na solução, né? Então, imagina, você tem bastante, acredito que você tem bastante contato com isso, né? O arquiteto, a construtora tem lá um desafio, obrigatoriamente a gente tem que criar a solução, então você traz para a gente o problema, vamos dizer assim, o desafio, e a gente felizmente tem a solução da fábrica, né? Então aí eu te pergunto assim, juntando tudo isso, assim, quais são então aqueles fatores, né, que te levam, juntando tudo isso, para você decidir por aqueles produtos, qual o impacto dessa decisão de escolha, né, para o benefício da construtora também? Como é que é a sua visão, né? Lá no escritório, a gente sempre recebe a demanda do cliente e a gente vai escolher o sistemista. A Perfil hoje, ela está em, acho que mais de 70% dos projetos do escritório. E por que, Rivone, os clientes perguntam, por que você escolhe, sempre chega com a Perfil e tal? Fala assim, quando vocês chegam com a demanda do projeto, a gente analisa quais são as várias situações que demandam bons sistemas com soluções já resolvidas. E onde eu vou buscar isso, eu encontro em vários sistemas, mas o mais completo é a Perfil Alumínio. E além do mais, eu vou além. A Perfil, desde a sua essência, que eu me lembro 10 anos atrás, 8 anos atrás, com o Ronaldo, com a equipe indo para Fortaleza e dizendo assim, olha, nós queremos ouvir vocês. Eu sempre falei isso pro Ronaldo, pro Alexandre. Nós queremos ouvir vocês porque nós queremos sentir qual é a dor que o serralheiro tem, qual é a dor que o construtor tem, para a gente tentar resolver e ajudar vocês a desenvolver. E aí, naquela época, eu achava que aquilo ali era conversa de vendedor, porque queria entrar no mercado e tudo mais, eu não dei muita bola. 8 anos depois eu voltei na Perfil e eu disse pessoalmente para o Alexandre. Ele até se emocionou. Eu falei, Alexandre, eu vou dizer uma coisa para você. Há uns anos atrás e tal, eu duvidei de vocês, daquele discurso. Mas hoje eu vou dizer uma coisa para você. Realmente vocês têm essa visão de resolver questões que já estão no mercado de fato. E é impressionante quando a demanda chega, a dinâmica é tão rápida, tão aberta, com tantas soluções que chegam para nós, principalmente projetistas, serralheiros, de forma rápida.
Antigamente nós tínhamos outro sistemista no mercado que para você conseguir mudar uma altura de um perfil que era necessário, estava comprovado que aquilo não funcionava, era meses e meses. Perfil não, você chega e diz, olha, que tal vocês melhorarem, dar essa subida aqui 3 milímetros aqui nesse perfil, automaticamente é analisado, leva-se a sério e a experiência vai para o mercado. E o bom disso tudo é que essas situações vão para outras obras. Agora mesmo, né, a gente utilizou num projeto lá, nosso, uma solução que tinha sido usada em outra obra, porque o cliente demandou, a Perfil resolveu e agora já está usando num projeto nosso. É incrível, incrível. Então, a Perfil contribui muito para o nosso escritório nesse sentido. E a escolha do sistemista passa muito por isso. Porque em determinada situação, eu vou exemplificar aqui uma coisa negativa. Nós convidamos um sistemista para resolver um projeto conosco e não só demorou, como não resolveu. Então, se é para eu ter dor de cabeça depois da obra, eu não vou convidar mais. Eu convido quem realmente me dá a resposta. E a Perfil tem nos dado esse retorno, esse feedback. O Rodrigo aqui já está cansado de ouvir. Alguns a gente consegue viabilizar, né? E outros não, infelizmente. Mas está sempre lá. E o que eu acho incrível, não viabilizou um projeto, você fica meio receoso e a Perfil não acreditar no próximo. Muito pelo contrário, acredita mais ainda. E aí é incrível. Eu estou muito satisfeito com essa relação técnica. O Sr. Ivone disse tudo, né? Essa é a essência nossa. E aquilo que nós não temos, ou que chega até perto de solucionar algumas obras, nós não medimos esforços em ouvir o cliente, o consultor, o fabricante, quem quer que seja, né? E dar todo o apoio. Fala, poxa, às vezes me vem essas perguntas, até mesmo já partindo dos próprios Sr. Ivone. Não dá para desenvolver esse perfil desta forma que nos solucionaria o problema muito mais fácil? Claro, não tem problema nenhum, mas o Rodrigo vai consumir 600 quilos, Sr. Ivone. Não estou preocupado com 600 quilos desse perfil, estou preocupado com as 80 toneladas da obra lá. E resolver a solução, dar a solução para o cliente, fechar o negócio junto com o senhor. E outra, eu quero exemplificar um caso que a gente teve agora. Estava projetado, e aí é o lado ético da história. Estava projetado um perfil de 100 milímetros, uma fachada unitizada em um projeto nosso. E o cliente tinha demandado tentar reduzir isso para 80. Eu disse na hora, não vai dar, não passa. Mas mesmo assim eu insisti com o Rodrigo. Rodrigo, ó, vamos ter que analisar, vamos ver como é que fica. E ele de pronto, né? Porque se fosse outro sistemista, talvez, né? Ele dizia assim, não passa, vamos deixar de 100. Vamos deixar de 100. Porque a de 100 é mais pesada. E o Rodrigo falou, não, essa aqui passa. Se nós fizemos essa pequena alteração aqui, ela passa. Quando eu dei essa notícia para o cliente, brilhou os olhos do cliente. E os ouvidos, então assim, isso passa pela ética profissional, né? Isso é o que você está falando? Deixou muito satisfeito. Mas demorou quantos meses essa minha resposta para o senhor, Sr. Ivone? No mesmo dia, cara. No mesmo dia. Na mesma reunião. Não, né, o que o Ivone está exemplificando lembra bem assim uma lógica do mercado. Falando do mundo do negócio mesmo, que é aquela relação ganha-ganha, né, Rivônio? Aquela relação que realmente a gente se compromete com o resultado do cliente, porque só com o resultado positivo do cliente é que a gente também vai conseguir ter a perenidade da nossa empresa ao longo do tempo, né? Que você vê quanto tempo que você já está com a gente, né, Rivone? Então, assim, a gente vai construindo juntos uma história com essa preocupação mútua, né, Rivone? Que eu acho que faz toda a diferença também. E as demandas não são fáceis, né? Até pensando no que você também comentou, Rivone, explorando um pouquinho também o seu conhecimento, são demandas de inovações, de novas tecnologias. O que você enxerga no mercado da construção civil aqui para os próximos anos, aqui nesse futuro próximo, Rivone, com a sua experiência aí? E eu sei que você está sempre à frente aí, junto com os arquitetos, com as construtoras. O que você enxerga de diferente, assim? Duas coisas que eu penso que o mercado é uma tendência forte de mercado. A principal é que cada vez mais as construtoras estão acordando para normas. A norma de desempenho veio para ficar, vai mudar, vai melhorar, vai subir a régua e os construtores estão cada vez mais atentos a isso. Então, os serralheiros vão ter que os fabricantes de esquadrias vão ter que se adaptar a isso, vão ter que melhorar as suas empresas.
A gente vê numa feira como essa os lançamentos de equipamentos, de máquinas. Puxa, tem uma máquina lá em Fortaleza que tem, sei lá, 5 eixos que faz usinar de todo jeito, e o serralheiro investiu R$1 milhão numa máquina dessa. Isso é importante, isso é uma tendência grande que as construtoras vão exigir do mercado. Uma outra grande tendência que a gente enxerga, como o Rodrigo já colocou, são os arranha-céus com formas orgânicas. E formas orgânicas, tem um projeto que nós estamos trabalhando agora, que saiu em determinado ponto, ele tem uma exigência de pressão de vento de 1,5 kPa. Quando sobe 10 andares, vai para 2. E tem momentos que fica 3. E se o projetista, se o fabricante ou o construtor não estiver atento a isso, é praticamente um crime. Então, uma tendência forte de mercado são as obras especiais com formas orgânicas de grandes alturas, em que o mercado de esquadria vai ter que estar preparado para isso. E a Perfil Alumínio está junto conosco, né, em vários desses projetos, para a gente poder conseguir vencer essa barreira dessa tendência de mercado. Você vê, né, Ivone, a gente participa do mesmo mercado, as preocupações são as mesmas, e até eu gostaria de destacar aqui nesse momento da nossa conversa, a Perfil Alumínio, ela participa do Programa Setorial da Qualidade das Portas e Janelas de Alumínio, né, o PSQ, o famoso, e a gente fica alegre de dizer que a gente é a empresa que mais tem produtos, sistemas homologados. Então isso é super importante aí, né, no começo da sua fala, falando de norma de desempenho. Então a gente está totalmente alinhado. E aí outra coisa importante também que o Rivônio trouxe, a norma de desempenho, ela está lá, tem 3 classificações, né, Rodrigo? Habitabilidade, segurança e sustentabilidade, que é um outro ponto da modernidade, do futuro, né, Rodrigo, que também está chegando junto aqui no nosso mercado. O que você tem a dizer sobre isso, Rivônio, assim, obras sustentáveis, sustentabilidade do alumínio, o que você tem a dizer aí pela sua experiência, por favor? Participei ontem de um evento da SICA, muito bom. E tinha um palestrante lá falando sobre a certificação LEED. Então, obras sustentáveis ficou muito na modinha, né? E tem muita gente confundindo as coisas. Mas o trabalho que eu vi esse palestrante falar ontem, ele falou o seguinte: olha, hoje, há muito tempo atrás, quando a gente começou esse trabalho, existia 200 projetos. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que no Brasil todo nós estamos analisando 2.500 projetos. Quando eu vi esse número, eu achei muito pouco. Muito pouco. O mercado de construção civil já está preocupado com isso, mas o mercado de esquadrias e vidros, propriamente dito, não está envolvido nisso. Nosso escritório, a não ser quando o cliente demanda isso da gente, olha, o nosso projeto vai ter uma certificação LEED, portanto, considere no seu projeto essas situações que vão nos gerar pontuação na certificação. Mas, de fato, ainda não é a realidade do mercado. Por incrível que pareça, ainda não é a realidade do mercado. Por exemplo, o que as empresas sistemistas que são extrusoras, não só sistemistas, mas extrusoras, estão pensando sobre isso? Aí eu devolvo para vocês essa pergunta, né, sobre a questão da sustentabilidade, porque, como eu citei para vocês, ontem a gente teve essa palestra, eu fiquei impressionado o número muito pequeno de obras que ainda estão iniciando com a certificação LEED. E eu procurei no meu radar as ações das empresas extrusoras, sistemistas, vidro, ações que conduzam para essa sustentabilidade. E eu não encontrei, eu confesso. Houve um tempo atrás que existia um termo chamado tarugo verde. E você me atualiza, Rodrigo, se eu estiver desatualizado em relação a essa informação. Então eu te devolvo essa pergunta. O que nós estamos fazendo? O que a Perfil pensa sobre isso? Né? Porque eu fiquei impressionado. O cara disse assim, olha, até mesmo o tapete, né? O tapete que é colocado na porta da empresa, ele gera pontuação na certificação. Sim. Então não leva resíduos da rua para dentro e tem menos limpeza, usa menos água. Então, nesse sentido, o que a gente pode pensar e o que a gente pode fazer e responder para o mercado de esquadrias em relação à sustentabilidade, que o sistemista, e aí eu peço a Perfil para responder, tem alguma ação nesse sentido? Como o senhor mesmo disse, né, senhor Ivone? O mercado parece que ainda não está muito
tão preocupado e atento a isso aí, né? Eu mesmo, desde que cheguei na Perfil, e completei 4 anos este ano aqui, recebi até agora uma única consulta sobre o assunto. Se eu tenho como fornecer um material que seja lá dentro da ideologia do tarugo verde, né? Foi um questionamento apenas. O que seria o tarugo verde, Rodrigo? Mas Não, é um tarugo que você tem todo um processo de obtenção do alumínio Da matéria. através da reciclagem do metal, né? mas Tem mais Isso, reciclagem. mais reciclagem, trabalhar com mais produto reciclado. cês- Só que assim, a Perfil ela tem que ter a informação no ato do fechamento da obra que precisa existir essa certificação, porque senão eu vou trabalhar com um metal que eu tenho no chão ali, Tradicional. normal, tradicional. Porque também existe aquele problema que, pelo menos conceitualmente, que nós entendemos aí, da confiabilidade da reciclagem. Existem empresas sérias que trabalham com reciclagem, a Magda sabe disso, mas também tem aquelas empresas que não são tão corretas assim na reciclagem. E você, em algumas situações, você não tem nem como avaliar isso aí, de onde você está obtendo o seu material, né, o seu metal. Então a Perfil ela tem muito receio disso. E ela tem também os mecanismos para evitar que problemas como esse de adquirir metal reciclado que não seja 100% alumínio, né? Ela tem os mecanismos para impedir esse problema. Só que ela tem que ser informada no ato do fechamento da obra que vai precisar de uma certificação dessa. Porque eu preciso ter essa informação, o custo é um pouquinho diferente, o prazo é um pouco diferente também para que eu consiga buscar esse metal no mercado e fornecer o alumínio para que eu possa emitir essa certificação. Caso contrário, nós vamos usar o metal que temos no chão que não depende de alumínio reciclado. Você sabe que esse assunto, Rivone, é um outro ponto também de atenção nosso. Como toda novidade, né, ela requer informação de mercado. Mas veja, o setor do alumínio ele já está organizado. Até vale destacar que como o alumínio é um material de alto valor agregado, no momento que o arquiteto, a construtora, pretende certificar a sua edificação, o alumínio vai ajudá-la a pontuar bastante, porque o volume de alumínio é grande, né, e o valor do alumínio é representativo na obra como um todo. Esse é o primeiro ponto. Mas o setor já está organizado, inclusive existe uma norma técnica específica para você fazer a especificação desse material, que seria então o alumínio com conteúdo reciclado. E aí, como o Rodrigo bem frisou, nesse caso, a construtora, no momento da compra, ela deve já prevê que aquela obra vai ser submetida à certificação, de tal forma que na fábrica a gente consiga rastrear para justamente no momento de ser feita a auditoria por aquelas entidades que fazem, né, a certificação, ela possa realmente dizer, olha, de fato, na verdade, né, realmente esse perfil de alumínio, ele foi produzido com conteúdo reciclado. E realmente é um material que contribui muito para a pontuação. Então é um ponto interessante para a gente difundir essa informação, né? E se não tem, só um minutinho, Giovanni, perdão. E se não temos essa informação no começo, a construtora pede depois que já está com a obra pronta, não tem como emitir a certidão. Exatamente. É a mesma coisa em alguns casos que alguns consultores de esquadria nos pedem certificados de propriedade mecânica, né? Eu quero saber se essa sua ancoragem foi fornecida na liga e tempera correta, precisa me rastrear isso. Falei, olha, eu vou ter que então conversar com o serralheiro para saber se sobrou algum material, para pegar esse material de volta e fazer os ensaios. Eu não consigo emitir um certificado daquilo que eu já entreguei. Eu tenho que ter o material aqui em mãos para emitir, fazer os meus ensaios e entregar esse certificado para você. Exatamente, Rodrigo. Parecido com Exatamente. isso. E como o Rivônio colocou bem, a palavra-chave é idoneidade, né? Então, assim, para a gente conseguir manter a credibilidade tanto da nossa empresa enquanto produtora e da empresa construtora, né? A gente tem que obrigatoriamente rastrear para que a entidade faça a auditoria correta, né? Nesse caso, a obra é que vai receber a certificação e tem a certificação da edificação e a gente que produz alumínio, Rivone, a gente tem que ofertar, então, uma autodeclaração de produto com conteúdo reciclado. E essa autodeclaração tem que ser rastreável. Então, esse é um ponto aí chave que a gente precisa aí promover o conhecimento, né? É uma outra ciência, né, Rivone, que a gente fala, né? Aqui, olha só, recentemente a Perfil lançou sistemas de guarda-corpo que alcançam maiores vãos daqueles tradicionais 1000 milímetros. Hoje vocês têm perfis que aguentam até 1500 milímetros, se eu não me engano. Sim. Né? Então você reduz a quantidade de alumínio. O alumínio é reciclado, mas se tiver menos alumínio, você também está ajudando. Exatamente. Né? Você também está ajudando, você está viabilizando também a obra,
você tem um peso menor, e aí volta para aquela história da ética profissional também, porque eu não vou só pensar em vender alumínio, eu vou pensar em soluções para o meu cliente que atendam a sua demanda técnica e que também viabilizem custo. Né? Outro ponto importante que eu pensei enquanto vocês estavam falando aí, e aí eu encontrei também o seguinte: hoje vocês não fazem mais anodização, e a anodização consome muita água, e a água tem que ser muito bem tratada. Se não for muito bem tratada, vai uns resíduos sólidos para o solo. Isso também é uma forma que já é atual, é natural, não foi algo pensado, mas já é uma forma também de contribuir com a sustentabilidade. Foi algo que eu identifiquei agora aqui conversando com vocês. Isso tá correto, E né? penso que realmente isso, né, além de usar a coluna de 80, de usar montantes com maior distância, tudo isso também ajuda bastante. Eu tinha recebido um briefing da nossa conversa, né? E lá eu me lembro que tinha uma pergunta sobre a questão de o que a gente pensa sobre o que o mercado precisa, que tem um pouco a ver com as tendências de mercado, né? E aí eu esqueci de falar para você o seguinte: além dos prédios arranha-céus que nós temos lá em Fortaleza, com mais de 120 metros, que precisam de análise em túnel de vento e tudo mais, as construtoras cearenses, elas são muito organizadas. Eles têm lá uns órgãos, umas entidades, chama Inovacom, que é inovação na construção, e Coopercom, que é compra em volume, que eles reúnem uma vez por semana para discutir tecnologias construtivas novas, inovação na construção. E eu penso que o mercado de esquadrias, o setor de esquadrias, poderia pensar também nesse associativismo. Por quê? Porque você teria em comum, né, o conhecimento livre para todos os participantes daquele associativismo, né? Então, se você vai falar, por exemplo, tendências do mercado da construção civil, isso é um assunto que não é diferencial na hora da venda propriamente dita. Então, é um assunto comum a todos os serralheiros. Então, se você traz esse assunto para a mesa e todos têm o mesmo conhecimento, o diferencial vai ser na produtividade do cara, né? Na parte técnica dele, na capacidade produtiva, no equipamento que ele tem, e não em esconder informação. Então, eu tenho enfrentado, tenho visto, tenho analisado no mercado que os serralheiros, fabricantes de esquadrias, precisam se organizar para a melhoria do mercado, no sentido de se unir para construir algo melhor no ponto de vista de conhecimento e preparação. E aí vem toda a cadeia produtiva, vem o sistemista que pode contribuir com isso, vem o setor de vidro que pode contribuir com isso, vem as associações de classe, vem o fabricante e vem até a própria construtora. Então a gente precisa, né, pensar nessa tendência também, que quanto mais conhecimento tiver difundido no mercado, melhor para o mercado. A gente tem feito várias ações, além de trabalhar nos nossos projetos, que já, graças a Deus, são bons projetos, e muitos, nós temos feito ações pessoais. Eu tenho uma ação pessoal, que eu faço um curso de extensão numa faculdade para melhorar o conceito do arquiteto e do engenheiro olhando para a esquadria, que é um problema seríssimo, porque o cara, comprador, o construtor, ele valoriza o vaso, mas não valoriza a esquadrilha. A norma de desempenho veio muito ajudar essa preocupação. Mas ainda existe muito arquiteto e engenheiro que não valoriza. Então, as ações comuns precisam acontecer. E faz parte também do crescimento do mercado, da tendência de mercado. E a Perfil pode contribuir com isso também. Já tem contribuído. Rodrigo, até quero te cumprimentar pela sua iniciativa, porque é um outro desafio grande e você atua também como professor também. A gente, obrigatoriamente, né, Rodrigo? A gente acaba tendo que ser professor aí pelo mercado por conta dessa demanda mesmo dos nossos colegas que precisam de informação, né? Só para fechar também, eu acho
acho que a gente está falando de sustentabilidade, e a gente tem pensado muito, né, Rodrigo e Rivônio, nas nossas tarefas diárias, né, Rivônio, que a gente pensa no que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, mas é legal a gente entender que a norma de desempenho, essa questão de sustentabilidade, tem a ver com o resultado do edifício também. Então, o resultado do edifício sustentável, ele vai funcionar com economia, a janela que maximiza a luz natural vai gerar economia do ar-condicionado, economia na conta de energia elétrica. Então, a gente está falando num âmbito muito maior também, num espectro maior de necessidades, né, que eu acho que a gente está aqui todo mundo engajado e comprometido, né? A gente está estourando o nosso tempo, né, Rivone? O papo está muito bom e vamos despedir aqui do nosso amigo, mas né? antes de nos despedirmos, eu gostaria de entregar aqui alguns brindes que separamos para o senhor. Que bom. Tava vendo aqui, já tava de olho. Aqui, né? Muito bom, um copinho. E esse aqui que o senhor Rivone tentou abrir aqui. Eu tentei abrir isso aí para ver spoiler, o que era, né? não sabia o que era. Eu vou mostrar aqui para todos o que se trata. É uma pequena recordação aqui do nosso bate-papo, né? Aqui para a CSA. Primeiro, né? E aqui tem uma frasezinha que eu faço questão de ler para todos aí, para o senhor Rivone principalmente. Agradecemos sua valiosa participação no PerfilCast, o podcast da Perfil, gravado durante a FESCO 2024. Sua presença e contribuição enriqueceram nossa conversa e fortaleceram o compartilhamento de ideias e inovações. Muito obrigado. Setembro de 2024, agradeço aí mais uma vez. Esse aqui vai lá para nosso estande. Já tem lá um certificado que a gente fez o curso lá, né? Isso. O encontro, né? O nosso encontro de consultores. E essa aqui vai se somar lá àquela. Muito obrigado pela... Maravilha. Então falamos com Rivone Cordeiro, da CSA Consultoria. Rivone, nosso muito obrigado de coração e vamos aí permanecer firmes e fortes na nossa parceria. É isso, Rodrigo? Isso mesmo, Mari. Com certeza. Rivone, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. CSA que agradece o convite, é uma honra participar de uma inovação na feira, né? Espero que a gente seja convidado para mais podcasts para a gente conversar de outros assuntos e colaborar com esse mercado que é incrível, né? Depois que entra, eu digo lá para o pessoal do escritório, arquitetos e engenheiros costumam ter meio que não, eu não vou projetar casa, não vou fazer estrada, prédio, eu vou desenvolver esse projeto de esquadria, vai, e depois que você entrar, se apaixona de um jeito que você não consegue mais sair, entra na veia. Então eu tenho essa paixão pelo mercado e a CSA e eu também temos o maior prazer em colaborar com vocês em todo. Podem nos convidar que a gente vem sempre. Tá, principalmente maravilha. quando tem brindezinho. Maravilha, obrigada. Obrigado, senhor Rivone, mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos que Eu que estão nos agradeço. ouvindo. E eu agradeço aos ouvintes, então, né, por participarem com a gente e até a próxima, pessoal. Obrigada.